Graça e paz a todos. Amados, vamos aqui hoje falar sobre doutrinas. Sabemos que o Novo Testamento ele é dividido entre os 4 evangelhos, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois tem os outros livros, que são os livros de doutrinas, Atos dos Apóstolos, e a maior parte foi escrita pelo apóstolo Paulo. Vamos entender o que é doutrina. No dicionário formal está escrito assim, conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico e etc. Então, são ideias, tá? A serem transmitidas. Vamos começar aqui para entendermos, lá no início de tudo, no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 17 em diante, do versículo 1 ao versículo, se não me engano, 14, fala sobre a circuncisão, o sinal da aliança. Quando Abraão esteve com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência, Abraão. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é minha aliança com você, Abraão. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, Abraão. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Continuando aqui, passa aqui, De sua parte, disse Deus a Abraão: Guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Olha a ordem. Aliança que terá que ser guardada. São ordens de Deus para Abraão. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, do menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, Abraão. Tanto os nascidos de sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, resumindo aqui, Deus falou a Abraão: olha, os meus vão ter um sinal, é a circuncisão aos 8 dias de vida. Não somente os nascidos na nossa casa, até aqueles estrangeiros, os gentios, desde que eles aceitem o Deus de Israel de todo o coração. Aí eles vão ter que também ser circuncidados na carne. Todos serão os meus filhos. Essa é a aliança
E quem não se circuncidava, que era um incircunciso, era eliminado no meio do povo com morte. Quebrou a minha aliança. Agora, meus amados, para terminar, vamos no livro de Romanos capítulo 4, do versículo 7 em diante, encontramos o seguinte. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Circuncidados, ó. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então, o que isso tem a ver com doutrinas? Eu comecei o vídeo falando para vocês de os 4 livros do Evangelho e depois os livros dos Atos dos Apóstolos, e também os livros que o apóstolo Paulo escreveu. E nós podemos entender que as doutrinas, elas são consequências da fé. Obedecer doutrinas não leva à salvação. Tanto é que eu comecei para vocês estudando lá em Gênesis sobre circuncisão, que era o sinal dos que pela fé criam em Deus. Abraão, ele teve fé antes de ser circuncidado. E a circuncisão foi uma consequência da fé de Abraão. Doutrina é uma consequência da graça divina. Nós passamos a obedecer doutrinas como consequência da graça divina. Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Amados, mais fácil de entender isso é impossível. Citei para vocês aqui Antigo Testamento e Novo, tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.